Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Plástica na Real. Eu sou Bárbara Machado. Eu sou Irene Daia. Eu sou Gisela Pontes. O episódio de hoje é sobre superação, as histórias de resiliência e de capacidade de recuperação do ser humano. Esse vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de implantes de silicone da América Latina e líder em vendas no mercado brasileiro. Para esse bate-papo especial, a gente recebe aqui duas pessoas incríveis. Bom, a primeira é a Jessie Borg, a nossa atleta paralímpica, medalhista, escritora, palestrante e um verdadeiro símbolo de força. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com a história dela. A Jessie enfrentou uma meningite meningocócica aos 10 anos de idade, que mudou completamente a vida dela, né? Mas que jamais apagou a luz, o brilho da Jéssica. Então, isso é bastante inspirador. Seja muito bem-vinda, Jessie. Obrigada. E com a gente também estamos com Alex Rocha, psicólogo, neuropsicólogo pela UFRJ, neurocientista, especialista em TCC e neurofeedback, e é o autor do livro Superando o TDAH e co-host do Pod People. Então, seja muito bem-vindo, Alex. Muito obrigado, muito obrigado. Jessie, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de toda a sua história, quer dizer, de tudo que você viveu, como é que isso tudo, como é que você lida com tudo isso, quer dizer, que para nos ensinar aqui toda a tua história aí de vida, para você passar um pouquinho disso para a gente. Obrigada, é uma honra dividir esse espaço com grandes profissionais que eu já estou aprendendo com vocês. É uma troca muito significativa. Em falar em significação, é importante o estar aqui, porque eu não estou trazendo a minha história, mas representando pessoas com deficiência. Porque nesse espaço que fala de beleza, que fala de elevar a autoestima, há muito tempo atrás, as pessoas com deficiência não tinham voz nesses espaços. Então, estar aqui hoje, trazendo voz, muito obrigada pelo espaço de vocês, porque é trazer essa representatividade e trazer um marco de que a pessoa com deficiência também merece o seu espaço de protagonismo. E para mim é sempre uma honra falar da minha história, mas, sobretudo, da minha ressignificação, porque eu sempre deixo muito claro, eu não sou a minha dor, eu não sou o que me aconteceu, mas o que eu fiz a partir do acontecido, as escolhas que eu fiz a partir do acontecido, afinal, são elas que me trouxeram até aqui. Eu enfrentei o diagnóstico de meningite, uma doença bacteriana capaz de levar ao óbito em 24 horas, se não isso, é capaz de deixar sequelas gravíssimas, como foi o meu caso. Eu não era vacinada porque eu nunca soube sobre a meningite e nem sobre as suas prevenções. Nem eu, nem minha família. Então, precisei descobrir o que era a meningite sentindo na pele. E não foi nada fácil. Tanto é que hoje eu tenho um propósito de informar para que muitas outras famílias não precisem passar pelo mesmo que eu e minha família enfrentamos com a meningite por falta de informação. E eu lembro que foi para mim um choque descobrir que era preciso a amputação dos 4 membros como a única opção para vencer aquela doença bacteriana. Eu com 10 anos de idade, hoje eu tenho 20, há 10 anos atrás, ouvindo da minha própria mãe, você vai precisar amputar os 4 membros. Se para mim foi difícil, imagina para uma mãe dar essa notícia. Mas eu vi que ela tinha uma postura de fortaleza, de firmeza, enxergando muito além da nossa dor daquele momento. E isso me inspirou muito a tomar a minha decisão, que foi a virada de chave da minha vida. Mas é claro que não estamos romantizando e nem trazendo uma positividade tóxica. Não foi de um dia para a noite. Eu precisei primeiro me afundar num poço de dúvidas. Como é que vai ser a minha vida sem meus membros? Com 7 anos de idade, eu já fazia tudo sozinha. Eu gostava, eu sempre fui muito desenvolvida. Então, como vai ser agora depender do outro para fazer tudo aquilo que facilmente eu conseguia fazer sozinha? É muito difícil. O impacto não foi porque eu tinha 10 anos e estava descobrindo uma nova vida, estava passando pela adolescência, entrando na adolescência. Na verdade, não. Qualquer pessoa em qualquer idade teria o mesmo impacto, porque é um choque. Mas logo depois de 3 dias, nessas dúvidas, eu tomei a minha decisão, que foi a virada de chave da minha vida.
eu escolhi a vida. E essa decisão me impulsionou a não desistir da minha luta pela minha sobrevivência durante 1 ano e 2 meses internada. E não foi só a amputação que eu precisei enfrentar. Eu precisei também enfrentar a perda da audição, que para mim foi a pior. Por isso é muito importante a gente falar que a maior dor nem sempre é aquela que a gente consegue ver. Que as pessoas chegam para mim muitas vezes comentando sobre a amputação, mas eu soube lidar muito bem com elas. Na verdade, o mais difícil foi perder a audição, porque me colocou num espaço de silêncio. Como é ficar sem a voz dos meus pais que estavam me consolando? Agora era só eu e a minha voz sabotadora. Quantas vezes a nossa voz sabotadora está ali perturbando, nos paralisando? Então, foi um treinamento emocional que eu precisei ter a partir do meu maior desafio. Então, eu falo sempre muito importante tudo que eu vivi, não é romantizando, lógico, mas enxergando um lado positivo daquilo que eu não tenho como mudar. Eu não tenho como trazer os meus membros de volta, eu não tenho como trazer a minha audição de volta, mas eu tenho como mudar a minha reação a partir disso. Então, eu enxerguei o sofrimento como uma oportunidade de treinamento emocional. E hoje eu sou formada em Ciência da Felicidade pela Must Universidade Americana da Flórida, com o Instituto Happiness do Brasil. E a gente estuda muito que a felicidade é uma decisão. E eu era uma menina que se importava muito com o externo. Para mim, tudo era o externo. Para eu preencher uma felicidade interior, eu precisava de algo externo, uma conquista externa. Mas naquele momento, quando na verdade não tinha aquele tudo, que é o tudo do externo aos nossos olhos humanos, eu precisei entender o que de verdade é o tudo, o que de verdade é a completude e que é a vida interior. Então foi para mim uma grande virada de chave, de entender que eu não tenho mais meus membros, mas eu não sou o que me falta. Eu sou aquilo que eu posso completar ainda mais. Eu sou as minhas decisões e ela que me completa de verdade. Se me perguntam se é mais feliz hoje ou antes, é claro que eu sou mais feliz hoje. Eu entendo que eu tenho muito mais dificuldades hoje do que antes, é lógico, a falta de acessibilidade, é lógico que eu não consigo ir para um lugar sozinha, às vezes eu preciso de alguém, as dificuldades são muito mais, mas hoje eu tenho uma inteligência emocional. E essa inteligência emocional que me move. Os médicos dizem, a equipe médica foi muito importante, toda a medicação que você teve foi muito importante, mas, sobretudo, a sua inteligência emocional. Porque tinha dias que nem a medicina dizia que não tem mais jeito. Eles diziam, não tem mais jeito, pode se despedir dela, o caso é de apenas 1%, ou às vezes nem tinha 1%, mas o meu coração pulsava. E não era o meu coração pulsando, na verdade era a inteligência emocional. E eles dizem, Jéssica, você hoje está aqui por causa da tua inteligência emocional. E hoje eu estudo cada vez mais para mudar a vida de outras pessoas com a inteligência emocional. É incrível, a sua história chega a tirar o fôlego da gente, assim, quando a gente escuta. E eu já citei aqui num episódio anterior que eu revi o filme do Stephen Hawking, para quem conhece, né, a teoria de tudo, e você vê ali uma história de superação para alguém que tem uma estimativa de 2 anos de vida e ele morre, se não me engano, aos 73 anos de idade, exatamente porque as pessoas deram esse suporte que você viu na sua família. E eu queria escutar do Alex, assim, Alex é um neurocientista, né? Então você fala muito da neuroplasticidade e você também já passou por momentos difíceis que eu quero que você fale aqui de superação, né? E a gente tem uma curiosidade de entender como a gente consegue, como o nosso cérebro consegue reagir e superar esses momentos de perdas tão intensos ou de desafios. Como é que funciona isso, Alex? Então vamos lá, gente. Antes de entrar na plasticidade, a gente tem que falar um pouquinho como isso funciona através de um trauma. E é através do trauma que vamos chegar à neuroplasticidade, que é algo fantástico, principalmente o que aconteceu com a Jéssica. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar e falar é que um trauma, ele mexe com todos os nossos neurotransmissores, tá? E aí a gente primeiro começa por qual? A amígdala. E aí, quando eu falo da amígdala, eu gosto sempre de explicar, porque às vezes o próprio paciente, quando eu vou explicar da ansiedade, da amígdala, ele fala, eu já tirei a minha. E aí eu falo, não, mas não é essa amígdala ali, é a amígdala no cérebro. Que quando a gente pega, né, assim,
cortando, dentro do nosso cérebro, lá dentro. Se a gente cortasse ele no meio, a gente vai ver. É a parte menorzinha que tem, menor do que um carocinho de feijão. E quando a gente passa por uma situação de trauma, como a situação da Jéssica, numa situação hospitalar, porque quando a gente pensa em trauma, todo mundo pensa só assim, é um acidente, um assalto. Isso. Mas uma situação como a da Jéssica, até a que eu depois posso falar um pouco do que eu vivi agora há pouco tempo, são situações que as pessoas pensam, mas isso é trauma? É, porque você tem esses flashbacks do que está acontecendo ali. E na amígdala, ela tem a função de luta e fuga. E ela é responsável pelo medo. E o medo é algo muito importante na vida da gente. Nós precisamos ter medo. Só que a gente não pode deixar esse medo controlar a gente, né? E quando ele é acesa, é quando a gente desperta isso na amígdala, a gente fica em sistema de alerta o tempo todo. Eu digo que ela fica hiperativa. Ela fica como eu fico, como sendo TDAH, né? Assim, na hiperatividade. E aí a gente fica naquela questão em alerta o tempo todo, mesmo depois que aquele trauma passou. E isso traz um desgaste muito grande. Faz a gente produzir mais cortisol, então a gente fica mais ansioso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é mexido no nosso cérebro é o hipocampo, que é responsável pelas nossas memórias. Memórias boas, memórias do nosso passado. E quando a gente sofre isso, a nossa relação de memória, ela reduz. E a gente fica como se a gente congelasse todas as outras memórias da gente. Então, é bom para eu explicar, eu estou pegando a parte do que a professora Bárbara trouxe, né? E eu estou trazendo aqui. Depois a gente conversa mais um pouquinho assim à frente, mas eu estou pegando como funciona isso dentro do nosso cérebro, tá? E aí no hipocampo é como se a gente congelasse todas as outras memórias. Um exemplo disso é um paciente, digamos, com 55 anos ou 60 anos, que chega ao consultório e fala assim: eu tenho muitos relatos na família de Alzheimer e eu estou achando que eu estou tendo Alzheimer. Eu falei, mas por quê? Por que que você acha isso? Eu estou tendo alguns esquecimentos, meu filho viajou e eu fui ao banco. E na época, hoje em dia, a gente não vai ao banco, mas passou aquela porta giratória. E quando ela fez o movimento da porta, ela já não sabia quem ela era mais. E é lógico que a ansiedade aumentou e fez com que ela não conseguisse nem lembrar o nome dela. Acalmaram ela no banco, tinham a ficha, ligaram e aí a família chegou e por isso ela veio a mim. Então ela achou que aquele quadro ali já era um quadro apresentando. E aí eu fiz uma linha do tempo com ela e fui pesquisar sobre isso. E ao pesquisar, o que estava acontecendo? Ela era muito dependente desse filho. E esse filho viajou para passar 3 meses fora. Então, aquilo gerou para ela, e foi um tempo que a gente estava tendo guerras, né? Como teve agora há pouco tempo, mas na época dela estava tendo uma guerra justamente na região próxima. Então, aquilo despertou nela um estresse agudo. E quando a gente está em uma situação de estresse agudo, a gente perde memória, a gente fica esquecido. Então, quando eu falo de TDAH, eu sou TDAH, que eu fui na cozinha, voltei e esqueci. Não, a gente tem que ser TDAH a vida inteira, né? Para a gente ter esse diagnóstico. E é o que eu falo, todo mundo pode ter um momento de estresse agudo, tá com alguém enfermo, a sua própria família, no momento que passou por isso, se você perceber, se a gente for buscar um pouco lá, eles tiveram perdas um pouco de memória, o que está acontecendo? Porque isso é muito natural dentro do fator estresse. O cortisol vai lá para o hipocampo e atrapalha. E para a gente finalizar essa parte, é o nosso pré-frontal, que é a nossa área de execução. Se a gente vai falar, se a gente vai andar, por que que o TDAH às vezes é tratado como, ele se perde, ele é distraído? Por quê? Porque exatamente ele tem que ter mais ondas betas ali, ondas de execução,
né? E é o que acontece. No momento de um trauma, a gente deixa um pouco essas ondas de execução e a gente fica com mais ondas lentas. Então, a gente picota muito, aí é quando a gente tem a perda cognitiva no trabalho, o meu rendimento caiu. Mas por quê? Porque a gente está vivendo um momento de estresse muito agudo e é onde a gente identifica o que nessas memórias? Os flashbacks, exatamente dos acontecimentos de traumas que a gente tem. Então, a gente fica revivendo. Então, quando a gente passa através... Eu estava conversando com a doutora Gisela sobre imagens. Então, hoje em dia, a neurociência está tão avançada, a medicina está tão avançada, que através dos exames de neuroimagem, a gente pega o relato desse paciente, mas além desse relato, as imagens já vão falando para a gente. Porque a gente olha a amígdala está ali, super acesa, em alerta. Então, a gente já consegue identificar que ela não está vivendo um estressezinho, ela está num estresse agudo. Aí a gente vai para a área frontal, a gente começa a perceber as ondas, as imagens, está mostrando que ela está perdendo partes cognitivas. E que seja importante a gente explicar. Não é assim, a gente vai ter para sempre. Tanto é que você passou por um trauma tão grande e hoje você é uma grande potência, né? Então, esse é o funcionamento quando a gente vive um trauma e a gente passa por isso. Depois que a gente passa dessa etapa, quando a gente começa a se reconectar, o que sobrou disso comigo, o que eu vou fazer? Ou eu vou parar, ou eu vou continuar a minha vida. E aí vem a neuroplasticidade, que é a coisa mais linda. O nosso cérebro, e eu ficaria aqui o tempo todo falando, né? Porque eu sou apaixonado por ele. Mas o cérebro, ele tem essa função de gerar novas conexões com aquilo que a gente perdeu, né? Então, no caso, você virou uma atleta olímpica, você virou uma escritora, porque coisas que a gente perde um pouco de função, o nosso cérebro ele potencializa em outras áreas, por isso a gente tem altas performances. Entendeu? Então, quando as pessoas, e foi muito lindo escutar isso de você, a felicidade, porque ela precisa estar. A gente precisa da tristeza, igual o filme fala, mas a felicidade é que vai ser o nosso motor de arranque para a gente dar continuidade. E a plasticidade tem esse papel importante no cérebro para você hoje estar aqui com a gente. Deu para você entender? Deu para vocês entenderem? Acho que eu expliquei bem. É porque se falar do cérebro, eu fico aqui direto e não deixo mais ninguém Você tem falar. que falar qual é a parte que é ativada pela felicidade. É o filmezinho que é muito interessante, né, da Disney, que mostra as emoções, como é necessário você ter emoções todas elas, todas né? elas. Uma coisa que a doutora falou agora, que eu acho fantástico a gente dizer, que a gente pensa muito que fazer uma compra, ganhar um carro, passar na faculdade, uma noite maravilhosa de sexo, né? É felicidade. Isso daí é dopamina. Mas o verdadeiro ponto na neurociência de felicidade é justamente o que a gente considera como o ponto de Deus. Ele fica aqui na área esquerda, no frontal, entre parietal e temporal, e ele está muito ligado à nossa solidariedade, ao amor, a ajudar, à superação. Isso é o ponto de felicidade para a neurociência. Então, às vezes, a gente confunde a felicidade por a gente estar vivendo um grande amor ou porque a gente ganhou alguma coisa na vida. Mas não, o verdadeiro sentido, e isso a neurociência mostra através das imagens, né, que se chama, a gente coloca o apelido de ponto de Deus. E você vê isso bem iluminado ali naquelas pessoas que são muito dedicadas. Eu tenho certeza, eu não tive essa oportunidade, né, de fazer essa neuroimagem na minha mãe. Porque se eu soubesse que a vida dela teria sido interrompida rapidamente, eu acho que eu teria para provar às pessoas o quanto a minha mãe foi uma mulher feliz e solidária. Eu tenho certeza que o cérebro dela estava ali bem iluminado nesse ponto de Deus, porque é o exemplo de superação que eu fiquei, foi não ter tristeza, mas sim ter ela como um exemplo de mulher que nunca, dentro de todas as dores, ela lutava para levar o amor para outras pessoas com dores. É verdade que a gente, quando olha
não vou dizer o ponto de Deus, né? Mas que quando a gente junta as mãos, agradecendo ou em oração, a gente também assente Isso, pontos no exatamente, cérebro, né? exatamente, que são movimentos e ações da gente. Isso também está dentro desse contexto de estudo de pesquisa, né? Esse movimento aqui, ele conecta a gente com o amor, a solidariedade, não esse amor de carnal, mas sim esse amor fraterno que a gente tem que ter. Uma vez eu estava conversando com umas pessoas que estavam dizendo: Nossa, mas você é tão boazinha, não é possível, por que é que você é assim? Eu falei: Cara, porque eu sou egoísta, porque eu me sinto tão bem quando eu faço isso, que eu faço. É verdade. É mais ou menos isso que você está falando. Exatamente isso. Eu quero ser tão feliz que eu continuo praticando isso porque me faz muito bem. Maravilhoso, maravilhoso. É uma visão que eu não tinha imaginado, né? Se você quer o bem-estar e quando você procura o bem-estar do outro, aquilo acaba gerando para você uma coisa muito boa. E eu fico imaginando, e eu queria te perguntar, Jéssica, assim, qual a sua sensação quando você chega para dar suas palestras, que você olha as pessoas, porque assim, a gente não vai negar que é impactante, né? A gente vê uma pessoa que superou tudo isso que você superou, e é muito interessante isso que você fala da audição, né? Que foi o ponto de maior dor, porque a gente às vezes não entende a dor do outro. O professor Pitangui falava uma coisa, porque uma vez eu vi uma loira linda, uma moça linda, alta, sonho de consumo de qualquer mulher, né? Loira, linda, alta, chegou e ela chegava chorando tanto porque tinha tirado um sinal no nariz e ela não se conformava com uma cicatriz que eu juro que eu não conseguia ver. E a gente via um choro que falava muito mais da alma, né, daquela pessoa do que propriamente da dor física. E você traz essa questão aí da audição, né? Quer dizer, diante de tanta perda, de tanta limitação motora, ficar em silêncio ou se isolar do mundo foi o mais traumático, né? E em que momento deu uma virada de gatilho e você falou assim, ok, tem 5 anos que você está no esporte, né? Então, qual é esse momento assim, tipo, ok, minha audição não está ok, mas eu estou aqui, estou fazendo, né, o movimento, e eu quero virar uma atleta. Claro. E como foi todo esse processo, né, de Foi um recuperação? desafio, mas é sempre um desafio, mas é possível, né? E quando eu falo, a minha felicidade me move para poder ter as ferramentas necessárias para enfrentar esses desafios. Você perguntou primeiro sobre como é essa sensação de fazer o bem para o outro, de estar numa palestra impactando, estar nesse momento partilhando dos meus conhecimentos, da minha história. E para mim é como a gente já estava falando, que a felicidade, um dos primeiros aprendizados que eu tive do que é felicidade, dizia: o maior beneficiado das suas próprias ações do bem é você mesmo. Então, quando eu estou num palco palestrando, por mais que não seja sobre mim, mas sobre gerar valor na vida do outro, de alguma forma eu estou fortalecendo a minha felicidade. Porque como é bom a gente ouvir do outro, a sua vida mudou a minha. A sua felicidade fortaleceu a minha. E eu comecei a trabalhar isso dentro do hospital. Eu nunca imaginei que seria uma palestrante, que poderia ter um espaço para estar aqui falando sobre a minha trajetória e mudando a vida do outro com isso. Porque eu sempre fui uma menina muito travada. Eu sempre fui muito desenvolvida, sempre conversada com todo mundo, mas se me colocasse para falar em público, eu paralisava no momento. Eu lembro que eu estava na sala de aula, a professora avisou que no dia seguinte tinha que apresentar um trabalho para a turma. Eu falei assim, amanhã você pode ter certeza que eu vou estar doente. Eu não vou vir, com certeza, porque eu me bloqueava, o meu medo paralisava. Você falou perfeitamente. Nós precisamos do medo, mas precisamos analisar até que ponto. E eu realmente deixava o medo tomar as decisões por mim, até que eu virei a chave da minha vida, que eu falei, opa, quem agora está no comando é a minha inteligência emocional, não é o meu medo. Então, tive essa virada
de chave, que foi muito importante. Então, eu comecei a falar, fazer palestras mesmo dentro do hospital. E às vezes a gente espera um momento perfeito, mas na verdade o momento perfeito pode ser o agora. Então eu reconhecia que naquele momento mais difícil para mim podia ser também a maior virada de chave de outra pessoa. E as pessoas sempre diziam: eu amo estar no plantão e conversar com a Jéssica. E todo mundo: como assim? Mas aquela menina é o mais grave do hospital, como é que você gosta de ficar lá? Que, poxa, eu sinto que eu ficaria com uma dor no coração. E a pessoa: experimenta, vai lá, conversa com ela. Então eu sempre estava brincando com as pessoas. Eu dizia: gente, quando eu sinto saudade dos meus membros, eu lembro quanto é que tá o preço da manicure. Eu logo faço a saudade. Tô economizando, foco no meu cabelo, foco em outra coisa. Então, realmente, essas trocas de expressões que foram a forma, né, a inteligência emocional já se manifestando em mim, mas tudo isso vem da escolha, né, de você decidir, porque eu poderia ter passado pelo sofrimento, mas, de fato, ter escolhido focar nele e não nas possibilidades que eu poderia ter a partir dali, como me tornar atleta, né. Falar de natação, se falasse para mim há 10 anos atrás: Jessi, você vai ser atleta de natação, eu ia dizer mentira, que eu não conseguia entrar numa piscina sozinha, sem os meus pais por perto, sem um equipamento que pudesse me ajudar a boiar, eu não conseguia, eu tinha medo também. Mas até que um dia eu fui assistir os Jogos Paralímpicos, que foi exatamente no ano que eu tive a alta no hospital, que foi em 2016, e eu vi outras pessoas com deficiência competindo, cruzando a linha de chegada, conquistando o pódio. Eu falei: gente, então isso quer dizer que eu também posso, que eu também consigo. Essa representatividade foi muito importante. Eu fui atrás do esporte paralímpico, que não foi fácil, porque a gente sabe que falta visibilidade, até que chegou um momento que eu encontrei. E eu lembro que a primeira aula de natação, o professor disse: eu vou ficar aqui dentro da piscina, você vai ficar na borda e você vai pular. Eu estou aqui para te segurar, mas o primeiro passo, a primeira atitude precisa ser sua. E eu pensava: como? Se nem quando eu estava com os meus membros eu fazia isso, por que agora eu vou fazer? E aí ele disse para mim: não pensa muito, só vai. E esse não pensa muito, só vai, foi a maior virada de chave que me levou a resultados que eu jamais imaginei. Já pude representar a seleção brasileira de jovens na França, no maior mundial escolar do mundo, que aconteceu na França em 2022. E para mim foi muito especial, porque foi uma competição que eu fui sozinha também, sem meus pais. Que realmente eles fazem isso justamente para você trabalhar a independência da pessoa com deficiência. E é lógico que eu queria ter levado a minha mãe para a França, lógico. Meu pai também. Até hoje ela fala comigo: mas quem sabe um dia. Mas foi o meu momento de olhar para mim: poxa, como é que eu vou fazer essa viagem sozinha? Mas tudo tem um jeito. E a neuroplasticidade que a gente fala, que a gente vai desenvolvendo ferramentas e possibilidades, né? E foi muito importante para minha virada de chave de maturidade. E o preparo físico para tudo isso, além da parte, óbvio, emocional, mas o preparo físico, você, que eu vi no teu Instagram, quer dizer, você se exercitando e preparando toda a musculatura para você poder fazer frente às suas competições e a tudo isso. Como é que você fez isso? Como é que você foi orientada para tudo isso? É um conjunto, né? A gente fala da parte física, tanto na academia quanto na piscina, que é o meu principal ponto de treinamento, mas a gente fala também da alimentação, a gente fala do apoio psicológico. Então, é um combo, né? Um vai ajudando o outro. Tem dia que o meu físico não está preparado, mas a minha mente está preparada. Então, de alguma forma, eu estou ajudando o outro. Tem dia também que a minha mente não está legal, porque isso acontece. Quando eu falo gente feliz fica triste, a diferença é que gente feliz não fica lá, sabe ressignificar. Mas eu preciso viver as nossas emoções, sendo elas boas ou desconfortáveis. Então, isso que eu digo que é muito importante da minha inteligência emocional é que eu não ignoro as minhas emoções. Eu vivo elas perfeitamente, mas eu sei lidar, né? Porque a gente não controla, a gente aprende a lidar. Então, realmente, tem dias que a minha autoestima, a minha inteligência emocional não está elevada, mas, de alguma forma, o meu preparo físico vai me motivar a fazer o que precisa ser feito. Porque não é todo dia que eu quero, mas é todo dia que eu preciso. Porque chegar no resultado não é sobre fazer o que você quer, não só fazer o que você quer, mas é fazer aquilo que você não quer para chegar aonde você quer. Então, existem treinos adaptados, porque realmente a minha classe é uma classe muito baixa, o comprometimento na deficiência é muito maior, então a gente precisa de treinos adaptados, a gente precisa de uma equipe muito bem adaptada para entender o mesmo treino que você for fazer, talvez eu não vou conseguir executar da mesma forma, mas eu preciso adaptar para que os resultados sejam o mesmo, embora que a forma seja diferente. E quanto à faculdade, a tua universidade que você fez, em qual momento da tua vida você fez a opção por fazer
à universidade, né, sobre que inclusive assim eu até desconhecia, não sei se é uma coisa muito comum, mas eu desconhecia esse tipo. Como é, me fala um pouquinho mais do teu curso universitário. Foi muito importante para mim a a autora do meu livro, que me ajudou também a escrever, é Sandra Teschner, que é minha Dinda, especialista na ciência da felicidade. E quando eu conheci ela, ela trabalhava numa parte de moda, uma escritora de moda, e depois ela foi estudar a ciência da felicidade, se tornou especialista. E ela começou com uma formação. E ela disse para mim, por que não fazer? Vamos aprender a ser mais feliz, porque você tem a experiência, mas nós precisamos dos conhecimentos também. E eu fui me apaixonando cada vez mais, até hoje sou muito apaixonada pela ciência da felicidade, pela neurociência, e tudo isso que envolve a parte de inteligência emocional, de a gente poder lidar e entender tudo isso, porque eu acredito que a parte do nosso cérebro move o nosso corpo por completo, né? Então isso é muito importante. E até hoje eu sigo estudando porque não há limites para o aprendizado. E eu estou torcendo para que em breve, muito em breve, eu possa fazer a minha faculdade de psicologia, já realmente estudar mais além. E eu digo que eu tenho 20 anos, muita coisa pela frente, mas eu não espero, não é porque eu tenho 20 anos, não. Vou fazer logo, vou em busca, vou começar. Então, ter esses cursos, essas formações por agora é muito importante para eu já ter uma base para entrar para a minha faculdade, uma pós-graduação e seguir nessa trajetória. E, Alex, é muito interessante isso que ela está falando, porque assim, muita gente pensa, né, que superar algo é seguir em frente como se nada tivesse acontecido, ou seja, apaga aquilo da sua memória e vamos em frente. E, na verdade, a gente sabe que não é nada disso. Você estava falando dos flashbacks aí, dessas questões das nossas memórias antigas, do hipocampo, né? Como é que funciona essa coisa que hoje a gente vive uma ditadura da felicidade, né? Como se a gente tivesse que estar feliz o tempo todo, bonito o tempo todo, compactuando com tudo o tempo todo. Como é que funciona isso? Quais são os passos para uma pessoa superar um trauma? Jéssica tem uma história à parte. Vamos combinar que poucas pessoas Hum. conseguem o sucesso dela. O que você diria, assim, né, para quem está ouvindo a gente e que passa, às vezes, por situações que necessitam uma superação? E- Eu acho, a gente tem que pensar da seguinte forma: tudo na vida a gente tem que viver, independente do que vai acontecer. A diferença é como você vai lidar com esse trauma. A Jéssica, ao estar falando, eu estou aqui, estava observando o quanto ela gerou vários mecanismos. Provavelmente, não sei, mas deve ter tido alguns suportes. Mas no início, foi ela por ela própria. Uma das coisas que a sociedade coloca nessa ditadura da felicidade é de que, primeiro ponto, por eu ser uma pessoa que estuda o comportamento humano, eu não posso deprimir, eu não posso ter ansiedade, eu não posso sofrer por amor. É a mesma coisa, um cirurgião plástico, ele, em algum momento, ele vai à mesa de cirurgia. O cardiologista não quer dizer que ele é cardiologista e não pode ter alguma coisa, né, no coração. E o problema é que as pessoas hoje estão se colocando num lugar de que elas são superiores e nada abala elas. E isso é muito preocupante. Está sendo muito mais do que a gente pensa. Tem acontecido demais. Só que, mesmo você nessa resiliência, mesmo você nessa força, eu já escutei a Jéssica aqui hoje falar. Tem momentos que eu estou um pouquinho mais lá na minha caverna, mas eu não fico lá muito tempo e saio. O que fez a Jéssica sair, né, e outras pessoas superarem isso, é você reconhecer o seu problema e você saber como você vai lidar para sair dele. Então, viver o luto é algo importante. A gente acha que, não, eu vou superar, eu vou trabalhar, eu vou romper com isso. Só que em algum momento essa conta vai vir. Ela vai vir numa ansiedade, ela vai começar a vir em noites não dormidas, vai começar o seu humor mudar, o seu corpo fisiológico começa a apresentar alertas para você. Então, assim, eu achei bacana o que você falou, professora, porque
A Jéssica é um exemplo muito grande disso, mas nem todo mundo tem isso. Mas o que faz não ter isso? A sua rede de apoio. Às vezes, o nosso suporte, a nossa cultura, o nosso ambiente social, ele atrapalha mais do que ajuda. Então, assim, não. Primeiro ponto, a gente pensa o quê? Vamos proteger a Jéssica. Vamos colocar a Jéssica agora dentro de uma gaiola. Eu já passei pelo um risco de ter perdido minha filha. Agora minha filha vai para a França competir sozinha. Como que ela vai viver lá? Mas é exatamente isso que faz ela superar as coisas. O que a gente mais observa hoje, principalmente nessa juventude, uma juventude da idade de Jéssica, que eles não sabem lidar com frustrações. Eles não sabem lidar com traumas. E eles acabam. Casamentos são fluídos hoje em dia. Porque a primeira dificuldade num casamento, você se separa e volta para a casa dos pais. Hoje, tem pesquisas mostrando que a juventude de hoje não quer sair da casa dos pais. Querem namorar, querem viver noivos, querem curtir, viajar o mundo com a namorada, mas não querem assumir esse compromisso de sair da casa dos pais, porque é cômodo. Então, é realmente algo diferente, principalmente para a idade da Jéssica. É realmente assim, uma superação, é uma dádiva de Deus, sabe? Porque ela tinha tudo para dar errado. Uma outra coisa que eu achei bacana, onde todo mundo se preocupava, como é você ficar sem a perna, sem o braço, sem um membro? E ela estava preocupada com o ouvido, sim. Porque para ela na cabeça dela falou, ok, como que eu vou lidar com isso e isso daqui? Eu sei. Só que teve outras coisas que foram muito mais importantes. Como que eu vou ouvir o outro para poder falar? Como eu vou escutar, né? Às vezes a gente olha a situação da Jéssica e fica, eu não vou lá, como a enfermeira falava, não quero ir lá. A outra falava, eu vou porque ela é alegre, ela está me ensinando muito mais. Quando eu falo sobre dinâmicas de grupos para a superação, é exatamente colocar pessoas com várias diversidades para que a gente possa discutir problemas, porque um vai ajudar o outro a lidar com isso, né? Quando ela falou da audição, eu pensei na minha cegueira intelectual. Eu não tenho vergonha de dizer isso, né? Eu venho de uma família muito pobre, muito humilde, de uma mãe empregada doméstica, de um pai motorista, né? E eles sempre me educaram com gibis. Na minha época, Jéssica, tinha gibizinhos que a gente comprava no jornaleiro, que hoje não tem mais jornaleiro, não tem mais Mônica, açougue, Cebolinha. né? E eles achavam que eu estava lendo aquilo. E eu não lia, justamente por causa da minha dislexia e do meu TDAH, só que não era falado naquela época, né? Estou fazendo 50 anos esse ano e foi uma época que era tudo na escuridão. Mas o meu hiperfoco era a vontade de estudar e ler o cérebro desde criança. Então, eu superei isso. Mas o que é muito interessante é que eles olhavam eu lendo, eles achavam que eu estava lendo, mas eu estava criando histórias na minha cabeça. E quando eu escrevi o Superando o TDAH, que foi quando, depois de fazer faculdade, com muita dificuldade, sem entender o que era um TDAH real, né? Eu fui fazer a neurociência e foi quando eu descubro os tratamentos neuromoduladores. Porque quando eu tomava um remédio, esse remédio piorava muito mais os meus sintomas. E eu não conseguia chegar à minha execução, que eram as provas na faculdade. Então, ou eu deprimia antes ou eu deprimia depois das provas. Então, era muito ruim as medicações. E isso me fez voltar a estudar. E numa entrevista, quando eu escrevi o Superando o TDAH, a repórter me perguntou, qual é a sensação disso? O TDAH vai estar aqui sempre. As suas limitações vão estar sempre com você. Mas a minha vontade de vencer é muito maior. E quando você falou da audição, nós temos doenças invisíveis que, ao ver na rua, todo mundo está olhando o quê? Ai, olha a Jéssica, ela não tem um membro, não tem outro. O quanto te afetava era algo que não era perceptível nos olhos dos outros, que era algo que também me afetava, que era uma cegueira intelectual.
porque eu queria ler e eu não conseguia. Eu queria entender as coisas e eu não entendia. E com a neuromodulação, a sensação que me tem é que eu era um cego que passei a enxergar. Porque, às vezes, a gente vê um cego mesmo, uma deficiência visual, e ele é muito feliz. E eu nunca fui feliz. Eu passei a ser feliz depois dos meus 25 anos, que foi quando eu comecei a entender o que era um TDAH. Mas eu só consegui essa felicidade e a minha aceitação, que é outra coisa que é importante para uma superação, é você se aceitar. É você entender que aquela história, Jéssica, Alex, lá ficou lá. E que você vai ter que escrever um novo capítulo. Né? Essa superação é o mais difícil, né? Você reconhecer a sua falha, mas você reconhecer que tem mecanismos para poder mudar tudo isso. Eu digo que a primeira coisa que eu faço no meu trabalho hoje é fazer com que o meu paciente entenda o que ele tem e tirar todas as dúvidas dele na linguagem dele. Por que que às vezes eu tenho... no Congresso do Cérebro agora não aconteceu, mas do ano passado do autismo, uma pessoa depois veio tirar foto comigo e falou assim, mas que embasamento científico você trouxe para esse congresso? Eu falei, a minha vida. Porque eu não estudei e não escrevi livro para você, psicólogo. Eu escrevi livros para os meus pais, eu escrevi livros para os meus educadores. E quando eu escrevo, ou quando eu vou explicar alguma coisa, eu explico primeiro para minha secretária do lar. Se ela entender, aí eu saio feliz dali. Porque dentro da nossa cultura da medicina, da área da saúde, a gente quer falar termos muito técnicos e às vezes a gente assusta aquele paciente nosso. Então, a melhor forma de você ajudar uma pessoa a superar os traumas, a superar os seus problemas, é você fazer com que ele entenda como é o funcionamento dele. Porque cada um de nós aqui poderia ter amigos da Jéssica que acompanham ela em Paralimpíadas, que têm limitações, que têm algumas dificuldades, mas cada um tem uma forma de agir, de pensar e de agir. Porque é isso que faz a diferença. Todos nós aqui podemos viver os mesmos problemas, sendo que a diferença é como a gente interpreta e entende ele dentro da nossa vida. O neurocientista, né, que você estuda, né, você, digamos assim, interpreta as emoções de forma diferente. Quer dizer, além da consulta que você tem, você pede exames específicos para avaliar o cérebro, através de ressonância, através de vários exames, e com isso você auxilia o diagnóstico e orienta o seu tratamento, não é isso? Exato. Fala um pouquinho para gente. Isso é muito bonito, Gisele, que você trouxe, e é bom a gente falar. Porque, assim, dentro da neurociência, a neurociência cada dia está muito maior. E ela ajuda a gente em várias áreas. Na minha área, eu busquei tudo na linha do comportamento. Mas a gente tem para tecnologias para ajudar numa cirurgia, robótica, enfim, tantas outras coisas. Mas a neurociência, na minha área, a neuroimagem, ela nos ajuda a entender aquele padrão cerebral. Todo mundo aqui, hoje brincaram com o produtor de vocês, o Lucas eu acho que é TDAH. Ele pode ser um TDAH. Mas o Alex também é um TDAH. Mas como que um se comporta daquele jeito e o outro se comporta daquele? É porque os padrões cerebrais do Lucas vai ser muito diferente de mim. E antigamente, e é bom você ter colocado isso, porque eu posso falar. Uma das coisas que mais me incomoda na educação, nas escolas, quando eu vou falar sobre um aluno, ou uma situação, ou numa universidade, ou para um outro colega, é a gente colocar tudo dentro de uma caixinha, né? Hoje mais cedo, você apresentando a clínica do Dr. Ronaldo, que eu sempre tive uma admiração muito grande por ele, chego a me emocionar, porque faz parte da minha história em Niterói. Eu perguntei, aqui acontecem cirurgias? Pode acontecer algumas cirurgias pequenas, mas eu prefiro fazer num hospital. Porque exatamente, a gente pode ter toda a prática do mundo, entender que aquilo ali não tem perigo, mas aquele ser que está com você naquela hora, ele pode ter alguma coisa de diferente.
Então, é isso que a neurociência me traz hoje de oportunidade. Eu consigo ver através daquelas imagens aquele paciente que vai precisar de um medicamento e aquele que a gente dando um simples buspirona, um Anciteczinho de baixa dose, você vai estabilizar aquele padrão cerebral dele e ele jamais a gente pode dar para ele uma anfetamina. E antigamente, a gente colocava todo mundo dentro da mesma caixinha. É TDAH? Então é psicoestimulante. Ah, é diabético? Então tem que tratar dessa forma. E não é assim. A gente tem que entender especificamente. E a neurociência, pelo menos na minha área do comportamento, através desses exames de imagem, eu vou diretamente naquilo. Não que a gente possa não errar, mas é mais certeiro aquele ponto que a gente está dando. Né? Mas um exemplo, assim, por exemplo, um cirurgião, um residente de cirurgia, que tem TDAH e tem uma dificuldade, por exemplo, de repetir aquela cirurgia, e você acha que a pessoa, na verdade, é ruim, mas ele tem alguma coisa que pode ser tratada. Quer dizer, é uma vertente totalmente diferente de tratamento. Você faria uma imagem? Sim. Como a gente você ia faria? conseguir ajudar esse seu acadêmico aí, com certeza. Não, Com porque certeza. eu acho que Porque a minha impressão é que vão desistindo da pessoa. E aí, você não serve Aí é para aquilo isso. que você falou logo no início do episódio. É o seu egoísmo em querer ajudar e em querer ver o outro. Mas o que acontece, principalmente com o TDAH, é ele deixar de querer viver, porque o tempo todo estão botando barreiras. É muito mais fácil, né? A gente escolher aquela pessoa que é rápida, é ágil e que está ali aprendendo tudo. Só que existe uma coisa. Nós, né? Eu que tenho uma doença invisível, né? Nós temos algo que é uma dádiva que Deus deu. Eu digo que um TDAH é uma dádiva de Deus. Porque simplesmente quando a gente descobre o hiperfoco daquela pessoa, eu digo que ele vai ter a mão do sucesso, a mão da fortuna, a mão para tudo. Porque se a gente potencializar aquilo que ele tem de melhor, pode ser que ele vai ser um excelente cirurgião, específico em nariz. Isso, entendi. Não dê outra coisa para ele. Porque se a gente sabe que ele tem uma habilidade maior com a mão, com o nariz, com o seio, sabe? Vamos investir mais nisso. Pode ser que ele não vai conseguir ser o cirurgião plástico que opera da cabeça aos pés, mas ele vai ser excelente naquilo que é o hiperfoco dele. Porque ele vai, como a Jéssica, ela tem um hiperfoco, entendeu? De tô determinada, isso não me abala, e vai. E todo TDAH, ele tem autoestima baixa, insegurança, por muito tempo foi colocado no lugar de burro, incapaz e que é problemático. Então, quando você traz isso, eu acho divino, tá? Tô te conhecendo hoje, professora Gisele, professora Bárbara eu já conhecia, mas eu tô encantado com você, porque parece que você tem essa sensibilidade, você enxerga além dos olhos para essas pessoas. Tá de parabéns. A pessoa que está, você sabe o que eu estou falando. Não vou desistir. Você sabe o que acontece? Eu acho que hoje a gente se acostuma muito com os rótulos. Né? Eu tenho depressão, ou eu tenho ansiedade. E aí eu falo assim, você tem ansiedade, mas você não é ansiedade, né? Você não pode deixar que aquela situação, ela te domine. A gente vê na história da Jéssica que ela passou por diversas fases, né? Várias coisas, e foi sendo capaz de ir superando, escrevendo livro, estudando, nadando. Quer dizer, você vai desenvolvendo os seus recursos para poder mudar o curso da sua história. Então, acho que assim é mais que inspirador a gente entender que a gente tem esses mecanismos. Você mudou a sua vida de uma maneira que hoje você ajuda não só as pessoas com TDAH, mas com ansiedade, depressão, ou seja, todos os distúrbios. E é né? uma coisa muito engraçada, né? Olha que loucura. Na faculdade, né? Digamos, na universidade ali, na parte, não depois, mas nos meus primeiros períodos, e até me formar, TDAH era TDAH. Então, era algo recortado. Quando eu saio de lá e que eu volto a estudar, volto para a academia, vou para o mestrado, vou lutar por coisas diferentes, mas dentro daquilo que era uma limitação para mim,
eu fui perceber que toda pessoa com TDAH, ele vai ter comorbidades juntas. Ou ele vai ter uma depressão maior, ou ele vai ter uma ansiedade presente o tempo todo. Então, dentro das imagens, o meu padrão cerebral é muito mais para uma comorbidade de ansiedade. Então, se eu trato a minha ansiedade, eu trato o meu TDAH. Então, quando eu falo de TDAH, eu estou falando de TDAH, impulsividade, depressão, ansiedade, né? Sim. Porque são coisas que caminham juntos. Mas isso, Bárbara, que você falou, existem pessoas que querem superar. E existem pessoas que querem viver numa vida medíocre, de isolamento e vitimismo para conseguir migalhas. E quando a gente vive uma dor de um trauma, como a Jéssica, a gente não aceita migalhas. A gente quer mais pra gente, sabe? Só que, infelizmente, a gente tem muitas pessoas. E aí Freud falava muito bem sobre os mecanismos de defesa, que é exatamente isso. Um paciente, vocês que vivem mais no hospital do que eu, por que esse paciente não sai daqui, os exames estão ótimos, está tudo bem, mas ele não quer se recuperar, porque ali naquele momento ele está tendo ganhos secundários, está ali. O marido que não a procura, o filho que nunca deu atenção. Então, o problema não está numa pequena complicação que houve dela ter ficado mais 2 dias após a cirurgia plástica que ela fez, que não era nada demais. É porque ela reconheceu que naquele momento que ela fez aquela cirurgia plástica, todos voltaram para ela. Só que a minha médica já quer me mandar embora amanhã. E aí abre o portal da febre, de não sei o quê, de uma infecção, porque ela tem ganhos com isso. E aí ela não quer sair daquilo. E o mesmo acontece na sociedade. Tem pessoas que querem viver naquele mundinho porque ela ganha migalhas todo dia. Eu sempre, uma coisa que eu já vi esses exames que você pede, tudo, é difícil de interpretar, realmente tem que ter um conhecimento muito específico, mas o exame é específico num padrão de TDAH e o paciente, por exemplo, como a Jéssica, quer dizer, uma pessoa num grau de resiliência incrível, um exemplo, né, de vida, esse exame cerebral é diferente, óbvio que tem vários estudos, né? E uma outra dúvida que eu queria também que você explicasse, por exemplo, que tem muitas pessoas falando e muitos livros até sobre isso, é o hábito que a pessoa tem de reclamar, o hábito que a pessoa tem de se queixar, se isso, o que modifica, quer dizer, modifica para o bem, modifica para o mal, ou essa é uma imagem como uma impressão digital que nós temos? Boa. No caso da Jéssica, eu acho que uma avaliação, né, assim, do próprio neurofeedback, que é uma coisa que eu gosto muito, pode ser que a gente encontre no padrão cerebral da Jéssica sistemas de alerta um pouco maior, que fizeram com que ela se desenvolvesse mais, tá? E aí pode ter marcações ali de algumas coisas, mas que não a paralisou. No outro ponto, quando você traz isso, saio da neurociência e vou para a psicologia propriamente dito. Nós somos criados de crenças e às vezes a gente se prende em crenças limitantes, que a gente pode dizer como crenças negativas, pensamentos negativos, pensamentos ruminantes. Tem vários autores e vão estar falando da mesma coisa. O que a gente pode, com os exames e com as imagens, é perceber se a gente tem uma rigidez cognitiva, que a gente fala, de pensamentos. E que essa pessoa possivelmente pode ter até padrões para um transtorno obsessivo-compulsivo. Então, nem sempre ter padrões negativos está ligado somente a ser uma pessoa negativa. Ela pode estar apresentando algo a mais ali, que é o toque, que é uma das doenças mais graves que nós temos na psiquiatria. Porque quando ele se abre, a gente não consegue fechar mais. A gente melhora os sintomas, mas ele não sai mais, nunca mais. E aí existem pessoas que é meio igual aquele filminho do nosso tempo, né? Não do seu tempo. Da raposinha, ó céu, ó vida, né? Ou a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, né?
Existem pessoas que realmente têm um padrão mais negativo. Mas aí você vai olhar nas imagens dela, que ela está ali com vários padrões no cérebro dela, em diversas áreas, com esses padrões de uma depressão. Não a depressão que a gente fala de um momento de luto ou de um momento que você terminou um relacionamento. Eu estou falando daquela depressão que não é transitória, é aquela que você arrasta pela vida toda. E aí a gente, por muito tempo, colocava depressão. Ah, é uma pessoa que vive eternamente depressiva. Mas quando você vai buscar, estudar e com as imagens, você pode identificar outras coisas e que pode tirar essa pessoa desse lugar. Pode ser que essa pessoa seja uma pessoa de personalidade bipolar. E por ela ser bipolar, o padrão dela fica muito mais para depressão e ter pequenos momentos de euforia. Então, quando um paciente me fala hoje, relata, a vida toda eu trouxe essa depressão, o meu olhar para ela pode ser que seja da fisiologia dela mesmo, mas pode ser que ela traga junto com ela um transtorno de personalidade e que é genético e que não foi olhado por muito tempo. E que hoje, com o avanço da medicina, com o avanço do comportamento, a gente tem descoberto respostas que a vida inteira a gente nunca descobriu. Jess, você falou sobre inteligência emocional, né? A gente conhece aqueles conceitos legais do Daniel Goleman. Explica, assim, como esses conceitos foram importantes para você. E uma pergunta, assim, chata, mas que eu acho que vale a pena refletir. Você já deve ter pensado nisso. Se não tivesse acontecido isso comigo, como eu seria? Será que eu seria uma menina de 20 anos igual a todas as outras? Primeiro você pergunta, né, sobre essa inteligência emocional e eu vou usar até a perda auditiva como exemplo. Como isso foi um gás muito importante para mim. Porque na hora eu pensei, na verdade não me chegaram a me falar sobre a perda da audição que eu teria que enfrentar, porque a perda dos membros foi diferente, eu fui avisada, mas a perda da audição era algo que poderia acontecer, não era uma certeza. Então, não vamos informar para não gerar ansiedade, caso não aconteça, vai ser uma ansiedade à toa, diziam assim. Então, quando aconteceu, eu me lembro que eu estava escutando uma música, porque eu sempre escutava para poder aliviar o momento que eu estava enfrentando, e eu comecei a perceber que o som estava muito baixo. Eu dizia, mãe, aumenta, porque eu não estou escutando. Até que ela falou, filha, não é o celular. E aí começou toda a explicação médica de que eu realmente estava perdendo a minha audição e foi um choque para mim. Eu passei um tempo, né, me perguntando como é que vai ser e entendendo que existiam vozes na minha cabeça que eu precisava tratar. Que a gente só se depara com ela quando a gente entra em silêncio. Por muitas vezes nós ignoramos porque nós estamos no barulho, estamos no automático. Então, precisei me silenciar para entrar no momento comigo. E aí vem a inteligência emocional, de entender, poxa, o que eu posso fazer agora? A autoaceitação também que vem junto. E eu logo desenvolvi a ferramenta da leitura labial. Eu nunca tinha escutado ninguém falar sobre isso. Nunca tinha visto ninguém ensinar sobre isso. Mas logo eu desenvolvi sozinha com a ferramenta emocional, porque quando a gente põe em prática, a gente desenvolve algo que a gente nem imagina. E imagina que somos capazes, de fato, de conquistar. E foi uma grande ferramenta para eu poder me comunicar com as pessoas. Eu não conseguia ouvir, mas eu conseguia entender o que elas estavam falando. E até hoje eu uso essa ferramenta que é a leitura labial, porque embora eu tenha um implante, que é uma grande tecnologia que me possibilitou estar no mundo dos sons, ainda assim não é recuperar. Não tem como recuperar a audição que era antes. Então, eu uso ainda a leitura labial, que eu gosto de dizer que vem como uma prova da inteligência emocional. Porque foi num dia que eu estava pensando, poxa, como é que vai ser minha vida? Agora eu quero parar mesmo, porque eu já perdi meus membros, agora minha audição, o que eu vou perder mais daqui para frente? Então, vi o medo, mas logo veio também a virada, que foi, não, eu preciso fazer, eu posso continuar a partir de agora. E vem muito essa inteligência emocional para lidar também com a sociedade. As pessoas me perguntam, você sofre preconceito? Não, eu não sofro preconceito, eu vivencio ele. É diferente. O outro, eu não controlo. Eu só controlo a forma como eu vou reagir a isso. Então, realmente pensar como seria eu com os meus 20 anos, naquela vida, eu posso dizer que eu não seria tão feliz quanto hoje. Eu digo com muita certeza. As pessoas dizem, sério, Jéssica, parece que ironia. Não é, é verdade,
porque eu tive naquele momento mais difícil da minha vida o encontro comigo mesma, que eu, com certeza, no momento confortável, eu não teria esse encontro comigo mesma. Então, às vezes, o momento mais difícil da nossa vida é também o encontro consigo mesma. E eu tive isso. Eu não teria, com certeza, me tornado uma palestrante, uma atleta paralímpica, porque eu era tomada pelo medo. Ter Eu não essa teria- lucidez toda com 20 anos. eu não teria buscado escolher, porque eu estava realmente me afundando e me afundando mais. E eu digo que a pior amputação, ela não é a física, mas é a emocional. Eu, com os membros, dizia para minha mãe qual o sentido da vida. Eu estava sempre buscando por algo externo, quando, na verdade, eu precisava era buscar por mim mesma. E foi aquele o meu encontro. Olha, é fantástico. Eu só tenho uma palavra assim para falar desse episódio. Uau! A gente agora entra num momento de troca de presentes. A gente, infelizmente, eu ficaria conversando, né, o dia inteiro Dá pra com vocês aqui, não é? E a gente tem que encerrar, porque o episódio está longo, mas a gente quer apresentar, então, o seu livro, o livro do Alex, e também brindar a vocês. A Silimed é a nossa grande parceira nesse projeto, e a gente quer também entregar um presente da Silimed para vocês. Bom, então, a produção deixou aqui para gente os brindes da Silimed, que a gente já entregou para eles, e aqui a gente mostra para vocês os 2 livros, né? Da Jessie Borg, e do Alex, Superando o TDAH, que são livros que inspiram muito a vida da gente, ensinam a gente um pouquinho a nossa própria superação dentro da nossa limitação. Eu vou abrir espaço agora para a Gisela, para a Irene, para Alex e para a Jéssica para poder finalizarem o bloco. Eu acho que quando a Jéssica finalizou agora, ela trouxe algo muito interessante, que é sair da zona de conforto, né? E eu tenho uma historinha rápida de um sábio que ele batia de tempos em tempos em fazendas, ia andando pedindo ajuda. E um certo dia ele bateu num lugar mais humilde, simples, mas com muitas terras. E ele pediu acolhimento, jantou com eles, perguntou qual era a fonte de renda, e eles disseram que era uma única vaquinha que dava leite, e eles trocavam na cidade aquele leite por alguns alimentos, e assim eles viviam. No dia seguinte, saiu ele e o ajudante, acordou muito cedo, se despediu de todo mundo ainda à noite no jantar, e foi e falou: eu vou sair muito cedo, vocês ainda vão estar dormindo, muito obrigado. E ao sair, ele passou pela vaquinha e jogou a vaquinha no precipício. E o ajudante dele falou: mestre, como você está fazendo isso? Era a única fonte de renda deles. Eu sei, eu estou fazendo isso porque eles precisam sair da zona de conforto. E seguiu a vida deles. Para resumir, 1 ano depois ele volta e o ajudante fala para ele: não é aqui, mestre, não tinha nada disso. Olha quanta plantação, olha quantos bichos tem aqui nessa fazenda agora. E era exatamente essa fazenda. E é exatamente assim que eu vejo a Jéssica, sabe? Ela saiu da zona de conforto. E ela poderia realmente ser uma menina de 20 e nada, mas ela precisou de algumas pedras no caminho dela para ela se tornar e estar aqui hoje, dentro de um lindo castelo, ensinando e superando pessoas. Obrigada. Jéssica, quer concluir alguma coisa para o pessoal que está Com vendo a gente? certeza, quero muito agradecer esse espaço e dizer que, de fato, o estar aqui foi uma aula para mim. Uma aula que eu vou levar para a minha vida, tanto minha vida pessoal quanto a minha vida profissional. Muito obrigada pela fala de vocês, pela voz de vocês. E eu tenho certeza que essa parceria, esse encontro, vai ser para sempre. Vai ser levado para sempre. Não, isso aí foi um exemplo de como a adversidade ela pode ser a grande virada de chave da sua vida. Então, quem estiver passando por um momento ruim, lembre que você pode transformar isso numa coisa muito legal. Não, Muito é bom. realmente um episódio de superação, de mudança de destino, de mudança de tudo, né? Quer dizer, é uma lição incrível, né?
Que cada um coloque a carapuça, como servir, né? Enfim, e curtam o episódio, encaminhem para os seus amigos, sigam a gente, YouTube, Spotify e Instagram, e digam o que acharam desse episódio.